Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações. Vou ler aqui um trecho da Bíblia. Estou com duas Bíblias aqui. A primeira é a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Essa é das Testemunhas de Jeová. A outra que eu tenho aqui é a Bíblia Sagrada Almeida, revista e atualizada, da SBB, Sociedade Bíblica Brasileira. Eu ganhei de uma pessoa que é da Igreja Nazareno. Vou tentar ler aqui até o versículo 5. João, capítulo 1, de 1 a 5. Bíblia das Testemunhas de Jeová. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele, nem mesmo uma só coisa veio a existir. O que veio a existir por meio dele foi a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz está brilhando na escuridão, mas a escuridão não a venceu. Essa é a versão, tradução do Novo Mundo. Aqui. Está invertido porque eu estou no modo selfie, né? Estou usando a câmera frontal do celular. Agora, a Bíblia do pessoal da Nazareno. A encarnação do Verbo. João, capítulo 1, versículos de 1 a 5, igual, vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O que eu tenho a explicar aqui? Se eu tenho a explicar ou eu tenho a aprender, eu não sei. Não sei se eu tenho algo a explicar ou algo a aprender. Estou de máscara, lembrando que hoje é dia 13 de janeiro de 2021. Estamos numa pandemia.
Se você está assistindo a este vídeo, você é um sobrevivente, é uma pandemia mundial de uma doença conhecida como coronavírus 19 ou Covid-19 ou Covid 2019, você escolhe. Alguns chamam de novo coronavírus. Se você está assistindo, você sobreviveu à epidemia. Ou o seu pai, ou seu avô, ou bisavô, ou tataravô sobreviveu e você está aí para contar a história, para presenciar a história, porque um vídeo ele rompe a barreira espaço-temporal. O que esse trecho da Bíblia tem a nos ensinar? É como se fosse uma Gênese, né? É a Gênese contada numa versão mais nova, né? Porque a Gênese é no Antigo Testamento e essa é uma versão do Novo Testamento. O que eu ouvi da minha própria boca agora, quando eu li, foi algo que me remeteu ao mantra mais conhecido do mundo, que é o mantra Aum. Alguns dizem Om. O Om é o princípio de tudo e o fim de tudo. É o princípio, o fim e o meio, como dizia o saudoso, inesquecível Raul Seixas, numa música que provavelmente devia ser do Paulo Coelho. O mantra Om deu origem a tudo. E na Bíblia nós temos que nada que existiria se não fosse o Verbo. No princípio, na versão das Testemunhas de Jeová, no princípio era a palavra. Qual palavra? Não cita. Na versão SBB, no princípio era o verbo. Qual verbo? Não cita. Mas os hindus que cultuavam Krishna, que alguns dizem que é um dos Cristos que passaram pelo planeta Terra, dizem o nome desta palavra, dizem o nome deste verbo. Este verbo é Om, ou Aum. Eu acho que isso aí depende do regionalismo, né? Mas parece que ele é escrito com 3 letras que na verdade soam como uma, né? Então nós dizemos quase cantando, né? A pronúncia do verbo é quase um princípio de uma música. Om é um mantra, né? Segundo dizem, foi este o princípio, o verbo que deu origem a tudo.
Você provavelmente não vai concordar se for cristão. Se você for qualquer outra religião, talvez você concorde. Se for budista, vai concordar. Tudo depende da sua filosofia, do seu ponto de vista. Como eu disse da outra vez, eu não vim para explicar, eu vim para fazer você pensar. Porque Krishna é um nome que veio muito antes de Jesus. Mas o discípulo de Jesus está falando sobre este princípio, que é o verbo que deu origem a tudo, sem o qual nada, sem o qual você, sem o qual nada que existe, existiria. Então, por isso as pessoas sábias se mantêm em silêncio, porque o verbo, a palavra, ela tem o poder de criar. E pode criar coisas boas ou coisas ruins. Depende de quem pronuncia a palavra, o verbo. E depende de qual palavra e qual verbo é pronunciado. Fique na sua paz, que eu fico na minha paz, e sejamos todos felizes. E vamos caminhando, aprendendo um pouco a cada dia, e vivendo um dia de cada vez. Só por hoje, como dizem os adictos, só por hoje, como dizem os reikianos, eu gosto de pronunciar reiki, porque na língua japonesa, reiki não seria com R, seria com H, né? É um som de H, reiki. Então eu prefiro pronunciar reiki, que é com R, né? Reiki. A luz, a força, que é isso aí. Nós falamos da Bíblia das Testemunhas de Jeová, falamos da Bíblia usada pelos nazarenos, falamos do Cristo hindu, e eu acabei falando de Reiki. No Reiki você usa energia, mas não pronuncia um verbo, você pronuncia vários. Você pronuncia, depende de qual linha você é do Reiki. Se você é um mestre de si mesmo, nível A, você pronuncia o Daikomyo. Se você é nível 2, você pronuncia o Honshaze Shonen e o Seireki. Se você está começando, você pronuncia Chokurei. O verbo está em tudo.